Olá, que a paz de Cristo seja contigo. Hoje, olhando abaixo da superfície, é sobre inveja. Hoje eu quero falar sobre esse sentimento com você. Hoje a gente vai mexer no nosso interior relacionado a esse sentimento que se chama inveja. O que significa inveja? Inveja é um sentimento de cobiça da felicidade ou da superioridade de outra pessoa. É uma sensação, uma vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. É sobre isso que a gente vai falar. E eu volto a te dizer que quando nós olhamos para o nosso interior, nós estamos intencionalmente nos confrontando e nos desafiando a mudar as nossas emoções. E isso só conseguimos a partir da meditação da palavra de Deus. Sabe quando você olha para o seu interior, quando você olha para o seu íntimo? Você automaticamente faz subir para a superfície da sua vida as emoções que precisam ser tratadas. Tratadas com a palavra de Deus, tratadas com a palavra revelada. Você já parou para pensar que Deus deseja transformar isso em você? Você precisa pensar sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16, a gente vai ver a história de Caim e Abel. Eu acredito que você já conhece essa história. Você vai ver quando Caim e Abel, ele separou uma oferta ao Senhor. Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim, ele era agricultor. E os dois separaram algo para entregar ao Senhor. E a gente observa que a oferta de Abel, ela foi aceita por Deus. Já a oferta de Caim não. E o que aconteceu com um desses irmãos, no caso Caim? Ele sentiu inveja do seu irmão. Ele sentiu inveja que Deus ele aceitou a oferta do seu irmão. Então, a partir do momento que Deus ele aceitou a oferta de Abel, ele também aceitou Abel. Caim guardou no seu coração, acolheu no seu coração o sentimento de inveja. E o que esse sentimento gerou nele? Ódio. Um ódio a ponto de matar o seu próprio irmão. Quando a gente para pensar nessa história, a gente vai ver que Caim, ele sentiu desejo de ser e ter aquilo que o irmão tinha. Ele sentiu desejo de ser aceito como seu irmão foi aceito por Deus. Quando a gente olha essa história, você vai ver que Deus, ele chamou Caim para perguntar para Caim onde estava Abel. Ele automaticamente ele ficou irado, ele respondeu para Deus de uma forma grosseira. Por acaso eu sou algum protetor, eu sou algum babá do meu irmão? Né? E aí você vai ver que ele já tinha causado um dano ao seu irmão por causa da inveja. E aí Deus disse para ele assim: se você, Caim, fizer o que é certo, fizer o que é correto, não é claro que você vai ser aceito? Então a gente para pensar que o que é que depende, o que nós precisamos fazer, o que é certo, o que é correto para que a gente possa ser aceito. E aquilo que diz respeito a nós, não que diz respeito ao outro. Então a gente para ver nessa história que Caim, ele desejou ser aceito por Deus como seu irmão era. Ele desejou que Deus recebesse a oferta dele como ele recebeu, como Deus recebeu do seu irmão. Só que ele não entregou o melhor, ele não entregou o excelente. Se você voltar lá no texto, você vai ver que ele entregou aquilo que sobrava, daquilo que era... porque ele era agricultor, daquilo que era, né, o que sobrava dali dos legumes, das frutas. Você observa que Abel ele fez o certo e ele foi aceito. Somos nós que devemos dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos e o pecado que está muitas vezes diante de nós. Você vai encontrar dentro desse texto também Deus falando para ele, que cabia a Caim dominar o desejo, dominar o pecado que estava diante dele. Porque diante de nós sempre vai haver sentimentos, emoções, situações. E cabe a nós dominar os nossos sentimentos, cabe a nós dominar as nossas emoções, cabe a nós dominar o pecado que está diante de nós. Quando nós não reconhecemos os nossos erros, nós descobrimos que nos tornamos orgulhosos. A gente precisa reconhecer o nosso erro. E por consequência, nós nos tornamos competitivos.
por causa da inveja de outras pessoas. Lá em Tiago também a palavra do Senhor nos diz no capítulo 3, do versículo 14 ao 16: mas se em seu coração há inveja e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, elas são terrenas, elas são mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e todo tipo de mal. Então eu quero te ativar, você trazer para a superfície da sua vida esse sentimento. Não fique guardando no teu coração. O que você precisa fazer? Reconhecer. Eu já disse aqui em outro momento que o problema não é o erro, o problema não é o que a gente está sentindo, é o que a gente faz com o erro. O problema é o que a gente faz com aquilo que a gente está sentindo. Então eu quero te ativar nesse momento, a você trazer para a superfície da sua vida esse sentimento, reconhecer que você sente inveja de outra pessoa, reconhecer que você sente desejo de estar naquela posição superior que aquela pessoa está, que você tem um desejo indomável, incontrolável dentro de você de ter o que a outra pessoa tem, e você vai se colocar diante do Senhor. E quando você traz para a superfície da tua vida esse sentimento, essa emoção, o Senhor ele trata, o Senhor ele cura, o Senhor ele te liberta. Esse é o propósito de nós olharmos além da superfície de nós mesmos. Quando a gente olha além da superfície, a gente está olhando para o nosso interior. Quando você olha para o seu interior, você é sim curada. Mas não é olhar para o seu interior a partir de você mesmo, a partir daquilo que você conhece ou a partir dos seus desejos, como a palavra mesmo em Tiago diz, mas é a partir da palavra de Deus, aquilo que a verdade pode fazer conosco. Então eu quero te ativar. Traga para a superfície da tua vida esse sentimento que está, sim, te destruindo, te machucando, te trazendo dor, te trazendo comparação. Foi isso que aconteceu com Caim. Ele entrou num ambiente de comparação com seu irmão. E porque ele se comparou com seu irmão, ele entrou num nível de competitividade. Ele quis competir com seu irmão. Por isso que quando Deus perguntou para ele, ele teve aquela reação de responder duro, de responder brutamente com Deus. Por acaso eu sou babado, meu irmão? Na nossa linguagem de hoje. Então eu quero que você pense sobre isso, porque Deus ele deseja transformar isso em você. E isso a gente só consegue a partir da meditação da palavra de Deus. Então eu quero te ativar, medite mais na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, porque a partir do momento que você medita na palavra, o Senhor ele vai abrir os teus olhos e vai revelar a palavra dele para você, e você vai ser curado, você vai ser liberto desse sentimento que tem sim a intenção de nos destruir. O Senhor ele nunca nos criou para que nós entrássemos num nível de competitividade. O Senhor ele nos criou para que a gente se complete. Nós temos o poder de completarmos uns aos outros. E assim a gente passa a desfrutar daquilo que nós temos e sermos gratos também. Não é? E a gente acaba também automaticamente desenvolvendo quem nós somos. E quando a gente entende isso, a gente desenvolve e se transforma. Esse é o desejo de Deus. Eu quero concluir aqui pedindo para você que, se esse vídeo fez sentido para você, se ele falou ao teu coração, se ele teve relevância para você, eu quero te pedir, compartilha, deixa o seu like, comenta, que é muito importante o seu comentário. Todas as vezes que você faz isso, a plataforma entende que o que nós estamos falando aqui é relevante, que o que nós estamos falando aqui tem curado você e pode curar outras pessoas. Então eu quero te chamar para vir fazer parte desse ministério, para vir fazer parte do anúncio da mensagem do Evangelho. O que nós estamos falando aqui? Sobre uma espiritualidade saudável. E a gente só vai ter uma espiritualidade saudável se o nosso emocional for saudável. Por quê? O sentimento, inveja, o sentimento, a emoção, indomável da inveja, ela está localizada na alma. Então, a gente só vai conseguir ter uma espiritualidade saudável se o nosso emocional for curado. Então, nós estamos aqui nesse momento desenvolvendo isso. Então, que outras pessoas possam ser alcançadas por essa mesma proposta que nós estamos aqui juntos. Eu tô aqui junto com você para que a gente possa, sim, viver essa plenitude de uma espiritualidade saudável.
Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau!